Drama pessoal. Fred Guarim passa por uma situação particular que pode fazê-lo sair do Vasco. Mas a vontade de vencer, a vontade de jogar com a cruz de Malta no peito, pode superar esse drama pessoal. Até que ponto problemas na vida pessoal podem atrapalhar também o seu desempenho em campo? Vamos trazer dois depoimentos importantes de jogadores. Um que se separou e entrou em depressão, e outro que perdeu a esposa, mas usou o futebol para poder superar esse problema. Vamos falar da renovação do zagueiro Ricardo Graça e da preparação do Vasco para o jogo de amanhã, rodada decisiva no Campeonato Carioca contra o Madureira. Já já o AVNews estará entrando no ar, mas antes, ela vem aí. Em homenagem a Guarim, para levantar o astral do Colômbia, toca uma Kombi aí, guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar nesse 1º de julho de 2020 o nosso vídeo da noite, o nosso AVNews. Bom, hoje foi um dia de muitas mensagens. Muita gente me mandou mensagem em função da notícia que demos hoje pela manhã da questão envolvendo o Fred Guarim. Eu quero deixar bem claro algumas situações aqui. Primeiro, hoje recebi uma mensagem, como sempre, muito educada, do diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, querendo saber o porquê de ter dado aquele tipo de informação. E eu deixei bastante claro ao Mazzuco, tenho essa informação, de que Fred Guarim juntou tudo, porque realmente não está passando por um momento bom, não está feliz, e está também querendo saber um posicionamento do clube. Em momento nenhum, e aí eu abro um parênteses, as pessoas precisam, quando tem a notícia, verem também o vídeo. Dá uma olhadinha no vídeo, naquilo que a gente fala no vídeo. O vídeo que nós publicamos hoje pela manhã é bastante claro. Em momento nenhum nós dissemos que Fred Guarim vai deixar o Vasco, que ele quer sair do Vasco. Longe disso. Isso está claro. É só ir lá no Bom Dia Gigante de hoje, o card vai passar aqui em cima. Deixamos claro que Fred Guarim quer ficar no Vasco, gosta do Vasco, tatuou o Vasco no corpo. Porém, o jogador quer sim saber qual é o rumo, qual é o plano, para onde vai. Isso é o mais importante para tudo que está acontecendo? Não, mas ajuda, somatiza. Eu vou contar aqui uma breve história. Fred Guarim é uma pessoa com a qual nós fizemos uma ótima relação, em função até da live que fizemos na pandemia. É um rapaz extremamente educado, cordial, de altíssimo nível. E o Fred Guarim, quando foi para a Colômbia, nós aqui no canal demos em absoluta primeira mão, lembro bem, aquela celeuma das pessoas dizendo que o vídeo tinha uma chamada que não era bem assim, e a gente deixou claro, ele foi para a Colômbia com o ok da direção do Vasco. Ficou lá para resolver problemas particulares. Vive um problema familiar, como todos vivemos, e nós não temos que nos meter, mas envolve criança, filho. Fred Guarim é muito ligado aos filhos. Ficou lá pelo período que queria ficar, pela determinação da direção do Vasco. Voltou ao Brasil, teve problemas na volta em função da necessidade de fazer o teste da Covid para poder sim ser liberado pelo governo colombiano para sair do país. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para o Fred Guarim e disse, você quer gravar um áudio mandando uma mensagem ao torcedor do Vasco do seu regresso? E ele me disse, Flávio, faço no Brasil com o maior prazer. Tenho o prazer de fazer isso, mas deixa eu chegar no Brasil e ter a autorização do Vasco. Perfeito, sem problema algum, sempre muito solícito. Chegou ao Brasil, teve que fazer novamente o exame, nós trouxemos essa informação aqui através dos médicos do Vasco, fez o exame e teria que ficar numa quarentena até fazer um novo exame, porque não adianta chegar e fazer o exame, não. Precisa saber se nesse trajeto incubou, se ele contraiu o vírus. Ficou nesse período, foi liberado e enquanto esteve no Brasil, na Colômbia e de novo no Brasil, treinando todo dia sob supervisão das pessoas que cuidam da parte de preparação física do Vasco. Zero problema, sem problema nenhum. Voltou ao Brasil agora, mas ainda está com a cabeça muito confusa, não está feliz, não está satisfeito. Passou ontem um aniversário triste. Triste porque o Vasco não lhe paga? Não, não é bem isso.
mas isso ajuda, somatiza, saber da situação do clube, já que vai ficar por 2 anos aqui, isso de alguma maneira também lhe traz paz para viver e sobrepujar o problema pelo qual passa nesse momento, que é um problema sério, que vem trazendo a ele uma dor de cabeça enorme, que é a questão de separação, de brigas, de problemas com filhos, enfim. Queria ter trazido os filhos para passar no aniversário, não pôde. Junta também a questão da pandemia. Tudo isso é um problemaço na cabeça de qualquer ser humano. Portanto, a situação hoje é essa. Ele está sim cobrando, como todos os líderes do grupo, quer saber da planificação do clube, porque tem interesse em ficar no clube, mas hoje há uma dúvida, porque Fred Guarim não está com a cabeça muito boa. Não se surpreendam se por um acaso ele realmente não permanecer no Vasco, por um problema particular. É claro que se tudo estivesse muito bem, e há uma certeza dele agora, porque a direção confirmou que realmente vai conseguir pagar os salários, vai poder dar uma satisfação maior aos jogadores, mas tudo isso é um adendo, é um plus, porque o problema de cabeça é muito grande. E olha, essa situação envolvendo cabeça de atleta é muito difícil. Eu vou trazer 2 depoimentos para vocês, de 2 grandes jogadores da história do Vasco, que passaram por problemas muito semelhantes. O zagueiro Fernando, campeão em 88 e 87, um zagueiro espetacular que fez dupla de zaga com o Donato, que vive até hoje um problema sério de depressão, também somatizado por uma separação. Fernando traz o seu depoimento direto a Fred Guarim e dá um conselho ao jogador colombiano. O trabalho é a melhor solução para esse momento. Com a palavra, o ex-zagueiro do Vasco, o craque da zaga, Fernando. Oi, Flávio, tudo bom? Prazer, meu amigo, falar com você. Saudações vascaínas. Então, querido, momento delicado que o nosso Fred Guarim está passando, né? Não é fácil você administrar problemas particulares, ainda mais problema relacionado à família, e administrar isso em competições. Mas se conselho é bom, eu tenho certeza que o trabalho, o futebol, ele é uma alavanca para esse momento difícil que a pessoa atravessa. Eu não tenho propriedade para falar isso porque não ocorreu comigo, não dessa maneira. Mas o trabalho, ele consegue nos dar uma condição de poder desabafar, né? A nossa mente fica muito perturbada nesse momento. Eu após a minha parada de futebol, depois de 11 anos, eu passei por um processo mais ou menos disso, divorciei. Mas aí tive uma depressão que eu trato ela até hoje. Não sei se os fatos têm, claro que tem ligação, né? Mas tu não consegue definir qual é o início, da onde nasce esse problema. Então, antes que isso se torne um problema mais sério para o Fred Guarim, que a gente não pode misturar uma tristeza de uma separação de uma tristeza patológica que é da depressão. São 2 fatores bem diferentes, tá? E que, como claro, cara, quem é que não sente uma separação, e ainda mais quando tem filhos envolvidos, né? Então, o que eu oriento, é que se eu pudesse passar uma mensagem positiva para o Guarim, é que ele se apegue ao trabalho, se apegue a Deus acima de tudo, meu amigo, e se apegue ao trabalho, que é dele que ele vai ganhar forças para poder superar toda essa situação, antes que isso se torne uma coisa mais grave, que é no meu caso, que eu estou tratando até hoje, uma depressão que é muito complicado, cara. Isso um dia mais para frente nós vamos bater um papo sobre isso. Mas eu desejo toda a sorte do mundo para o Guarim. Se a nossa mensagem chegar a ele, que ele reflita isso muito bem,
que ele procura a sua paz espiritual, que ele trabalhe muito, que se ocupe bastante, faça aquilo que ele ama, que o futebol, ele tem esse poder, e de certeza que para frente as coisas poderão melhorar para ele. Um grande abraço para você, Flávio, muito prazer estar falando contigo. Um grande abraço ao Guarim também, esperando que ele consiga se superar dessa situação. E agora nós vamos ouvir o maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite. Para quem não sabe, quem é mais novo, Roberto, enquanto jogava futebol, perdeu sua esposa, Jurema. Seu braço direito, que cuidava dos seus negócios, era realmente a figura que ele tinha mais como alicerce. Jurema faleceu e Roberto ficou sozinho. E Roberto Dinamite nos dá um depoimento, comparando um pouco a questão do trauma pessoal, da perda humana, o que pode trazer para o desempenho de um atleta. Roberto Dinamite fala como conseguiu superar o problema da perda da mulher. Eu acho que a vida apresenta para todos nós momentos bons e momentos difíceis. Então, eu vivi já esse momento e não foi fácil. Foi um momento bastante delicado, de perda. E o caminho que eu encontrei para tudo isso e a força que eu busquei foi através daquilo que eu gostava e gosto, né, que é o futebol e o próprio Vasco. Então, foi em cima disso que eu procurei me dedicar mais ainda e bastante a fundo de tudo, junto com a minha família, para que realmente as coisas pudessem serem revertidas. E graças a Deus aconteceu. Eu acho que tem coisas que você pode resolver, tem coisas que não, né? E o que eu entendi e entendo é isso. Acho que a vida está aí para ser vivida e nós temos que buscar o equilíbrio que se faz necessário, mas desde o momento em que, se for um relacionamento, as coisas possam estar acontecendo de positivo para os dois lados. Então é isso, Flávio. Eu acho que o caminho que eu encontrei dentro desse momento tão delicado e difícil para mim foi através do futebol, através do Vasco, através do campo, dos gols, da torcida, entendeu? Dos amigos. Então é isso. Acho que todos nós estamos aqui para viver e passar por momentos assim. Gostaria? Claro que não, mas faz parte. Como se diz na gíria, faz parte do jogo. Então, força para todos, muita força, que a gente possa saber, não digo administrar, mas conviver com isso, que logo ali na frente, com certeza a gente vai ver que isso foi uma pequena pedra que foi retirada e que a vida continue com alegria, com prazer, com satisfação. É isso que eu posso falar para vocês. Um abraço. 2 depoimentos fortes, depoimentos interessantes e muito importantes. E a gente pede a você algo que a gente gostaria muito que você fizesse. O torcedor do Vasco entra às vezes numa roubada de invadir Instagram de jogadores, viajar na maionese. Você quer invadir um Instagram hoje? Faça no Instagram de Fred Guarim. Alguém que gosta tanto do Vasco, e você pode acreditar nisso, alguém que quer o bem do Vasco, alguém que se sente bem aqui, mas hoje precisa do meu, do seu, do nosso afago. Passa por um momento pessoal dificílimo. Não é salário, não é grana, ele sabe que precisa voltar a jogar, está se punindo em relação à questão física, tem muita vontade de voltar a jogar futebol, mas a pandemia está atrapalhando. Mas eu acho que nesse momento, invade o Instagram do Fred Guarim, manda uma mensagem positiva para ele, diga que gosta dele, diga que quer que ele fique, diga que você tem apreço pelas suas posturas e pela maneira como ele respeita o Clube de Regatas Vasco da Gama. Pode ter certeza que hoje a sua mensagem, mais do que ficar mandando mensagem fantasiosa para jogadores que às vezes nem leem as suas mensagens, mande para o Fred Guarim, ele com certeza vai gostar muito. Invada o Instagram do Fred Guarim, mostre o seu amor por ele, porque o Colômbia gosta muito de nós e quer ficar aqui. Mas hoje a gente tem que respeitar a cabeça dele. E aí, família vascaína, sou Fred Guarín, quero mandar um abraço para vocês todos e quero agradecer
essa grande surpresa que fizeram. Queria compartilhar para vocês esse grande presente que o Vasco TV fez para mim. E espero que vocês desfrutem como eu desfrutei. Grande abraço. E amanhã tem jogo. O Vasco pega o Madureira às 8 horas da noite em São Januário, precisando vencer para ainda sonhar com classificação para a próxima fase da Taça Rio. O técnico Ramon Menezes tem passado um ambiente de muito positivismo para o grupo, de muita motivação, de muito otimismo, porque Ramon Menezes é realmente um entusiasta do seu trabalho. Tem chegado cedo, tem saído tarde, quer saber de tudo em relação a todos os departamentos, quer saber do futebol, quer saber em relação à parte médica, à parte fisiológica, enfim, está interessado, muito interessado em colocar todos os anos de estudo em prática. E tem sido ajudado também por uma comissão técnica de extrema capacidade. Os auxiliares já fizeram um estudo todo do Madureira. Sim, é o Madureira, é um adversário que não é tão poderoso assim, mas o trabalho precisa ser feito. Todas as situações foram observadas, o jogo do Madureira contra o Resende foi levado ao técnico Ramon, a análise, enfim, os jogadores estarão seguindo agora à noite para a concentração, provavelmente vai ter tape do jogo, sim, os jogadores vão seguir os protocolos normais de uma partida. O Vasco encara o jogo com o Madureira como uma grande decisão. Vencendo e dependendo do resultado do Resende, o Vasco pode se classificar com uma simples vitória, basta o Resende vencer. Aliás, abrindo um parênteses, você está vendo aí uma conversa que eu tive com o técnico Sandro Sargentin do Resende. O Resende joga contra o Volta Redonda um jogo no Maracanã, que era lá na região sul-fluminense. E eu mandei uma mensagem ao Sandro Sargentin para saber se o jogo no Maracanã de alguma maneira poderia mudar o ambiente da partida. E ele respondeu exatamente isso que você está vendo aí no WhatsApp. Ele colocou claramente: aumenta a motivação, jogo da televisão pelo Sport TV, e nós queremos e vamos ganhar do Volta Redonda, vamos partir para cima deles. Se o Resende ganhar, basta o Vasco vencer por 1-0, que estará classificado. Se o Resende empatar com o Volta Redonda, o Vasco joga com 2 resultados de um outro time, é verdade, é uma situação que o Vasco está pagando por um péssimo início de Campeonato Carioca, o Vasco precisa fazer 3 ou mais gols. E o técnico Ramon Menezes não vai mudar o time. O time deve ser o mesmo, apesar de que está tudo muito fechado, a gente não tem acesso aos treinos, em função de pandemia, normalmente a gente não tem tanto acesso, agora então mais ainda, mas de qualquer forma a equipe deve ser mantida até para ganhar mais entrosamento. Fernando Miguel, Iago Pikachu na direita, a zaga com Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique na lateral esquerda, Andrei primeiro volante, Felipe Bastos e Martim Benítez confirmado no meio, Vinícius, o artilheiro do Vasco na temporada com 8 gols em 12 jogos, Germancano e Thales pela esquerda. O Madureira, que vai enfrentar o Vasco, tem ainda boas chances também. O Madureira, inclusive, está na frente do Vasco na tabela de classificação. O técnico Leandro Passos deve mudar alguma coisa da equipe que perdeu para o Resende. Deve ir a campo com Lucão, Juan, Marcelo Alves, Márcio, Pierre e Julinho, Tedesco, Arthur Pablo, Douglas Cunha e Natan, na frente Guilherme Augusto e Igor Catatal. Vai apitar a partida Alexandre Vargas Tavares de Jesus e o Vasco tem a expectativa de poder vencer e de repente, quem sabe, contar aí com a ajuda do Resende para passar para a semifinal da Taça Rio, para enfrentar o Flamengo domingo no Maracanã. Olha, esse recado aí que você vai ver na tela é para você que quer amanhã estar em São Januário para ver o jogo. Você não vai estar no estádio, não vai poder ver o jogo vai estar fechado, mas o restaurante do Almirante estará aberto, guardadas as devidas situações aí de protocolos de segurança. Se você quiser ir lá, o restaurante do Almirante vai estar aberto para você pegar aquele rango esperto, a televisão vai estar ligada, quem sabe você não consegue matar um pouco da saudade de São Januário. Restaurante do Almirante, abrindo as portas para os vascaínos do Brasil e do mundo. A situação do zagueiro Ricardo Graça está preocupando. Ricardo Graça ainda não renovou o seu compromisso, ele tem contrato até o início de janeiro de 2021 e o Vasco pode, quem sabe, até perdê-lo mesmo, porque já agora, a partir desse momento, a partir de amanhã, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Na verdade, as conversas entre a direção do Vasco, o diretor executivo Mário André Mazuco, o VP de futebol José Luiz Moreira e também o empresário do jogador Diego Gomes têm acontecido. Mas as pedidas são altas, existe uma exigência do empresário do jogador, até por um percentual no passe. Ricardo Graça já tem esse percentual, mas Ricardo Graça
argumenta através do seu staff que nunca foi valorizado no Vasco. Há muito tempo não é valorizado. E agora, depois de disputar um pré-olímpico, chegar a uma Olimpíada classificado como zagueiro, jogando a última partida contra a Argentina, começar a temporada novamente como titular, precisa ser valorizado. Então a discussão ainda está longe de acontecer e há sim um receio que possa perdurar por muito tempo. E aí o Vasco sempre vai ficar na brocha nessa possibilidade. É claro que o Ricardo Graça dificilmente vai fazer isso, mas se fizer, gente, é do jogo. Se ele assinar um pré-contrato é porque não está satisfeito em ficar com o Vasco. Mas, se no caso do Raul, como nós informamos ontem, a situação também era assim e andou, quem sabe a situação pode andar também com o Ricardo Graça. E aliás, em função dessa situação do Ricardo Graça e pela inconstância de Breno e Wesley, o Vasco sim pode, para o Campeonato Brasileiro, pensar na contratação de um zagueiro. Além de um zagueiro, trazer mais um lateral esquerdo, apesar de que também vai se dar chance ao Alexandre Melo e também ao Riquelme, e a comissão técnica está satisfeita com o desempenho de Henrique, principalmente no primeiro jogo contra o Macaé, e talvez um meia ou um atacante de beirada, ou um ou outro, esperando aí a situação de participação plena de Bruno César. Mas isso é bastante claro na cabeça da direção do Vasco, porque qualquer assunto que fale em contratação, por exemplo, Matias Galarça, aquele meia paraguaio, foi comentado que havia sido contratado, não caiu bem, não ficou legal. O grupo de jogadores sempre pensa, para trazer um jogador, você precisa botar dinheiro, não vai trazer o Galarça de graça completamente. Alguém ganhou alguma coisa ou há uma promessa, o menino vai receber algum salário que seja, mas ao que parece, pelo menos na cabeça de alguns atletas ou da grande maioria, se está trazendo um jogador de base e pagando alguma coisa, poxa, vamos priorizar o nosso pagamento. Então essas situações envolvendo reforços são tratadas com muito dedo. Há certeza de necessidade, mas há também um pouco de complacência com a irritação, com a chateação dos jogadores, que é normal, gente. O clube tem dado satisfação, mas os jogadores esperam que aí sim as coisas sejam cumpridas. Então essa situação envolvendo reforços, no momento, sigilo total, ninguém comenta, ninguém fala. Muitos oferecimentos, a gente já trouxe isso aqui, o Mário André Mazzuco já nos informou, muitos jogadores oferecidos, e geralmente quando é oferecido é porque não tem grande qualidade, raro acontecer, mas o Vasco no momento está rechaçando. Prioridade, pagamento de salário, pagar salário para depois contratar. Mas, em função da situação do Ricardo Graça e dos dois zagueiros que estão na reserva, além de Ulisses e Miranda serem muito jovens, Breno e Wesley serem duas dúvidas, o Vasco sim está monitorando para poder fazer algum tipo de contratação. Em relação a pagamentos, algo que a gente já informou ontem aqui no AVNews e também no Bom Dia Gigante de hoje. A tendência é que amanhã, mais tardar sexta-feira, alguma grana possa cair para os jogadores. Deve sim cair de 1 a 2 meses. O departamento financeiro completamente fechado, ninguém fala absolutamente nada, ninguém abre a boca para falar sobre isso. Primeiro, por conta da questão das penhoras. E agora, mais do que nunca, em função de todos esses embrólios envolvendo possíveis reclamações ou não, ninguém está dando nenhum tipo de declaração. E o que vem agregado a isso, a participação do torcedor, na renovação do sócio-torcedor, que a gente está esperando aqui algum tipo de satisfação, de mostrar quanto o Vasco arrecadou, se vai usar o dinheiro realmente para fazer os pagamentos, as necessárias dívidas que o Vasco tem para pagar, se de repente esse dinheiro vai ser usado. Está crescendo, todo dia a torcida do Vasco vai renovando. 93.816 renovados, você está vendo aí. E o sócio total, 113.696. Era 115 mil na segunda-feira e cai bastante. Mas de qualquer maneira, na questão de renovação de plano de sócio, até que a torcida tem ajudado bastante. Em relação ao CT, doação do CT, você está vendo aí também, 1 milhão na quarta etapa, 143.999,64, é muito importante, faltam poucos dias que a gente possa ajudar, que o Vasco possa concluir a parte final, é uma preocupação. Alô, meu amigo Flávio Dias e a rapaziada do Atenção Vascaíno, estou passando aqui para deixar um recado sensacional. Se você tem o sonho de jogar futebol e estudar numa universidade americana, o momento é agora. Entre em contato conosco
aqui pelo WhatsApp que está na sua tela e nós vamos dar a você todas as informações, um passo a passo de como você pode realizar esses seus sonhos. E você, quem sabe, possa fazer parte aí do time campeão da Leão Esporte. A partir de agora, o seu sonho de jogar futebol e de estudar nos Estados Unidos, numa universidade americana, pode se tornar realidade. Entre em contato com a gente, eu mesmo vou atender você, vou conversar com você e a gente vai aí direcionar os seus passos para que você consiga, a partir de muito em breve, vir para os Estados Unidos, jogar futebol e estudar numa universidade americana. A gente se vê por aqui. Um abraço. Para a gente concluir esse AVNews recheado, grande, com bastante informação, eu quero lembrar a você que amanhã a gente vai fazer o nosso pré-jogo. Mas antes de falar do pré-jogo, eu quero dar um recado da OneFootball. Olha, a OneFootball mudou todo o seu layout. Vídeos novos, informações novas, maneiras de encarar a notícia. E olha, a equipe da OneFootball é de primeira. Rapaziada, corre atrás, busca informação e você pode personalizar Vasco da Gama. A gente vai trazer mais informações desse novo aplicativo da OneFootball. Baixe na palma da sua mão, no seu celular, e você vai ter um aplicativo completíssimo. OneFootball, voltando à parceria com o canal Atenção Vascaínos. Bom, sobre amanhã, 7h15, 45 minutos antes da bola rolar, estaremos aqui, no ritmo do rádio, no ritmo da informação, sem enrolação, giro de destaques, notícias, comentários. Nosso Aguinaldo Luiz Sorato volta a comentar como fez domingo contra o Macaé, estará na nossa jornada. E no pós-jogo, a gente conta com a sua presença, com a sua opinião, pode debater com a gente. Vamos dar um show de audiência como fizemos no domingo, também no dia de amanhã. Melhor jogador, pior jogador, nota para todos os atletas, análise do Ramon Menezes, análise da arbitragem. Vamos dissecar Vasco da Gama e Madureira. E quem sabe, torcer muito para que o Vasco consiga uma grande vitória e que possa nos dar essa alegria de passar a semifinal da Taça Rio. Quero concluir mandando um grande abraço para o Fernando Santos. Fernando, a sua dica foi muito boa, mas acho que ele já sabe. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem, uma boa noite. Amanhã tem Vasco, mas de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.